Santo ele é tremendo, irmãos. Ele trabalha em todos os momentos do culto, através de louvores, através da oração, através da palavra. Fomos ministrados aqui já no início. Eu estou que nem aquele pai cheio, né? Porque o Mateus, meu filho, abriu o culto, trazendo a palavra. Gabriel, meu outro filho, dirigindo o louvor. Davi, meu outro filho, conduzindo, né, a parte da mídia lá no fundo. Ou seja, só estou feliz, né? Vendo essa meninada servindo ao Senhor. E eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 15. O Evangelho de Lucas é o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, é um trecho onde Jesus fala de parábolas de coisas que se perderam, né? Aqui ele conta a parábola da ovelha perdida, depois da dracma perdida e depois do filho pródigo. É uma sequência de 3 parábolas que falam de situações perdidas: a ovelha que se perdeu, que não sabia que estava perdida; a dracma que se perdeu dentro da casa, e o filho que se perdeu sabendo que estava se perdendo. Foi uma perdição consciente, vamos dizer assim. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos ler aí o capítulo 15, do versículo 1 ao 7, que fala da ovelha perdida. Então, vou esperar os irmãos encontrarem aí nas suas Bíblias esse texto, para que a gente possa estar fazendo a leitura, né, da palavra de Deus. Enquanto os irmãos procuram, eu sei que nós temos visitantes, né? Eu gostaria que aqueles que nos visitam nesse momento ficassem em pé, para que nós possamos estar conhecendo vocês e saudando vocês também nessa noite, sem constrangimento, né? Olha aí quantos visitantes nós temos. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui conosco nessa noite. Vamos saudá-los, igreja? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Podem se assentar nesse momento. Glória a Deus. Que realmente vocês saiam daqui em nome de Jesus, abastecidos pela palavra, pelo poder do Espírito Santo. Então, irmãos, quem achou diz amém. Amém. Com esse amém bem forte que os irmãos deram aí, eu vou estar lendo então Lucas capítulo 15, versículo 1 ao 7, que diz assim: E chegavam-se a eles todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe-a sobre os seus ombros, rejubilando, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém, igreja? Queridos, esta parábola é muito interessante, né? A gente conhece ela como a parábola da ovelha perdida. E Jesus, ao falar sobre o pastoreio de ovelhas, ele usa uma linguagem muito simples. Ele usa uma linguagem do cotidiano das pessoas, e ele usa uma ilustração que era muito comum à cultura judaica e à cultura dos outros povos ali, que era o pastoreio de ovelhas, uma vez que a economia, né, daquelas nações, inclusive a de Israel, ela girava em torno da pecuária ou da agricultura, do cultivo da lavoura ou da criação de animais. Então, quando Jesus fala do pastoreio de ovelhas, ele está falando de algo muito comum na cultura, né, daquelas nações. Mas quando ele também faz a comparação de Deus ao pastor que pastoreia ovelhas, ele também está falando de algo muito comum na teologia judaica, porque os escritos do Velho Testamento estão impregnados desse ensinamento, onde Deus ele aparece como o bom pastor, onde a figura de Deus
é representada pela figura do bom pastor, do pastor cuidadoso, do pastor amoroso, que cuida das suas ovelhas. Por exemplo, se você pega o Salmo 95, 7, está escrito assim lá: porque Ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão, se hoje ouvides a sua voz. O Salmo 103 diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Em Ezequiel, o profeta que fala vamos dizer assim, que trata com os pastores de uma maneira assim dura, repreendendo os pastores que não estavam pastoreando as ovelhas do Senhor. Ele diz assim, no capítulo 34, versículo 15 e 16: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, a gorda e a forte destruirei. Eu fiquei pensando, mas para a perdida ele vai buscar, a desgarrada ele vai trazer de volta, a quebrada ele vai ligar, a enferma ele vai fortalecer, a gorda e a forte, não ficou muito bom isso, a gorda e a forte destruirei. Aí eu fui estudar para entender quem é essa ovelha gorda, essa ovelha forte que ele destruiria, e eu descobri que essas ovelhas gordas e fortes de Ezequiel são os pastores gananciosos e negligentes que pastoreavam as ovelhas para tirar proveito disso, arrancar o couro das ovelhas. Então, diante do Senhor, esses pastores eram também considerados como ovelhas. Aí eu falei, pô, ovelha, gorda, pastor, eu já fiquei até com medo, né? Eu falei, aí já tá falando comigo, né? Gorda, forte, pastor, eu falei, o negócio está pegando. Mas, então a ovelha gorda é forte, ou seja, irmãos, Deus ele tem um tratamento específico para cada ovelha, né? Então ele sabe qual é a ovelha que está enferma. Para essa ovelha enferma, o que ele promete? Que ele vai restaurar a sua saúde. A ovelha enferma ele vai fortalecer. Ele sabe qual é a ovelha que está quebrada, né? Está quebrada em algum aspecto da sua vida. Essa ovelha quebrada ele vai consertar ela, ele vai ligar ela, né? Pastor, eu estou quebrado financeiramente. Não sei se é essa quebradeira aí, né? Mas o Senhor promete, a ovelha quebrada ele vai ligar, a perdida ele vai buscar, desgarrada ele vai trazer de volta. Mas existe, irmãos, um salmo no Velho Testamento que é, vamos dizer assim, o que fala com mais profundidade da figura de Deus como pastor cuidadoso, amoroso, que cuida do seu povo. Quem se arrisca a dizer qual salmo é esse? Começa com 20 e termina com 3. É só uma pista, né, irmãos? É o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eis que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, eis que habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui nós vemos o Senhor apresentado como um pastor que provê. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você for estudar no hebraico, você vai ver que não é nada me faltará. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Porque, irmãos, quem tem uma Ferrari aí? Levanta a mão. Ninguém tem uma Ferrari? Então está faltando uma Ferrari na sua vida, né? Então, se a gente for interpretar o Salmo 23 dessa forma, a gente vai ter que reconhecer que muitas coisas estão faltando na nossa vida, apesar de Deus ser o nosso pastor. Então, quando a gente entende, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, o que o salmista está dizendo? Pelo fato de Deus ser o meu pastor, eu estou contente com o que Ele me dá, de nada terei falta. Ele está falando de contentamento. Contentamento, irmãos, em Deus, contentamento no Senhor. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele cuida de cada detalhe da minha vida. Então nós vemos um pastor que cuida dos detalhes, que provê, que refrigera, que nos guia pela vereda da justiça, que está conosco no vale da sombra da morte. Irmãos, o vale da sombra da morte
eu estava estudando sobre isso, e peguei um estudo do pastor Rodrigo, aquele arqueólogo, né? Rodrigo Silva, muito interessante. E ele diz que o Vale da Sombra da Morte, o deserto, ele não é só plano, ele tem altos e baixos, ele tem lugares montanhosos, ele tem lugares assim que o caminho é estreito, com muitas pedras, existem também buracos, precipícios. E o Vale da Sombra da Morte era um caminho estreito de pedras, onde o pastor passava e as ovelhas iam com ele, só que se elas caíssem, elas morriam. Então o pastor estava com elas ali. Só que não era somente isso. Naquele lugar de pedras, existia ali um inimigo invisível, que eram as víboras venenosas que ficavam nas fendas das pedras, esperando a ovelha passar. E quando a ovelha passava, aquela víbora venenosa, ela atacaria as ovelhas, e ali ela alvejaria e mataria aquela ovelha. Só que aí o que o pastor fazia? Ele ungia a cabeça da ovelha com óleo. Sabe o que as víboras não suportam? A unção com óleo na cabeça da ovelha. Quando aquela ovelha ia passando e a víbora sentia o cheiro da unção que estava sobre a cabeça da ovelha, aquela víbora se afastava daquela ovelha, porque a unção com óleo repelia aquela víbora, aquela serpente de perto da ovelha. E eu quero dizer para você, querido, a unção que está em você tem o poder de afastar o inimigo da sua vida. O Senhor, que é o pastor da sua vida e da minha, Ele sabe que os nossos inimigos estão à espreita, Ele sabe que a serpente está preparada para nos atacar, só que Ele antecipadamente já colocou unção sobre a sua cabeça, para que quando o inimigo vier, ele fuja de você, porque a unção que Ele colocou é poderosa para repelir o inimigo da sua vida. Queridos, o pastor, ele também carregava a ovelha nos desertos, e aqui diz nesse texto que as ovelhas estavam no deserto. O que aconteceu no deserto? Irmãos, lá o bioma, né, do Oriente Médio não é igual ao nosso. Aqui tem verde em tudo que é lugar, árvore em tudo que é lugar, lá é deserto, e a grama lá é rala. Então o pastor, ele tinha que pegar a ovelha, levar para o deserto, achar água, e ali próximo aonde ele achava água, ele montava um acampamento, e ali ele fazia um cercado de pedras, e ele colocava as ovelhas dentro desse cercado. Era um cercado em forma de C, tinha parede lateral, o fundo, a outra parede lateral, mas à frente ele fechava um canto, o outro, e ficava uma abertura, e ali não tinha porta. Sabe por que não tinha porta? Porque o pastor sentava ali, e ele era a porta de entrada e de saída. A ovelha era guardada pelo pastor que ficava na porta. Ele sentava ali e ele ficava ali como a porta de entrada e de saída do aprisco. Por isso Jesus diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo, ou encontrará salvação, sairá e achará pastagens. Em outras palavras, se o inimigo vinha para tentar pegar a ovelha ou tocar na ovelha, o pastor estava ali dizendo: para tocar nessa ovelha tem que passar por mim. E o inimigo ia embora. Por quê? Porque o pastor era poderoso para guardar a ovelha. E eu quero dizer para você, querido, no seu deserto existe proteção em torno da sua vida, e existe um pastor guardando você, e esse pastor é Jesus. Esse pastor é o Senhor. Então, quando Jesus fala do contexto onde ele compara Deus ao pastor, tudo isso já estava na mente do povo. E aí, irmãos, ele fala desta ovelha perdida, né? Quem tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não vai atrás dela, buscar aquela ovelha, e deixa as 99 para ir atrás daquela ovelha que está perdida. E aqui, irmãos, talvez a gente pense assim: o pastor vai falar agora da ovelha perdida, né? O tema de certa pregação é a ovelha perdida, e aí ele vai falar: eu quero mudar um pouco o rumo das coisas aqui. Eu quero, irmãos, pensar aqui com você nessa noite, que primeiro, o propósito da palavra de Jesus através dessa parábola, para todos que o ouviam, é exaltar a grandeza do amor de Deus em relação aos homens, em relação às pessoas. Porque a ovelha aqui, esse discurso nunca foi para a ovelha, sempre foi para pessoas. As pessoas são o alvo do amor de Deus. E nós temos que ver aqui, irmãos, quem eram as pessoas que estavam ouvindo a Jesus.
Então, se você pega aqui o versículo 1, diz: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores. Então, no versículo 1, nós temos aqui dois públicos distintos: os publicanos e os pecadores. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os judeus que se tornaram cobradores de impostos e serviam ao Império Romano, cobrando impostos do seu próprio povo. Então, os judeus, eles odiavam os publicanos, porque os publicanos, para eles, eram traidores da pátria, né? Eles serviam o Império Romano, cobrando impostos do seu próprio povo e usando esse cargo para extorquir, tirar dinheiro do seu próprio povo. Então eles eram odiados, eles eram considerados pessoas corruptas, né? De má reputação na sociedade. E aí tinha os pecadores, eram todos os demais que estavam perdidos no pecado. Ali tinham prostitutas, ali tinham pessoas que eram pessoas de má fama, de má reputação, que os religiosos desprezavam, que os religiosos diziam: essas pessoas não podem ter acesso a Deus. Então esse era um grupo, mas esse grupo, ele era alvo do amor de Jesus. Amém, igreja? E do outro lado nós temos os escribas e os fariseus, que eram quem? Os doutores da lei, os conhecedores da lei. E eles, é interessante que enquanto os pecadores e publicanos estavam interessados em ouvir o que Jesus queria dizer, os fariseus e os escribas estavam murmurando, reclamando, falando mal de Jesus e das pessoas. E eles disseram assim: olha, ele não só aceita os pecadores, não só os recebe, mas come com eles. Porque, irmãos, porque para o judeu, você sentar na mesa com alguém é um ato de aliança, é uma aliança de aceitação, é uma aliança de respeito, é uma aliança de honra. Então o judeu, ele tinha uma prática muito comum para ele: quando ele sentava na mesa com alguém, era porque ele estava ali desenvolvendo uma aliança com aquelas pessoas. E eles olhavam para Jesus e olhavam para aquelas pessoas cheias de pecado, e eles diziam assim: olha só, ele está tendo aliança com essas pessoas, e começaram a julgar a Jesus e as pessoas que estavam ali. Então, mediante tudo isso que eu disse para vocês, eu quero dizer o seguinte: antes de falar da ovelha perdida que está fora do aprisco, eu quero chamar a sua atenção para as 99 ovelhas perdidas que estavam dentro do aprisco. O primeiro ponto desse sermão é: Jesus, ele tem interesse não só em salvar a ovelha perdida que está fora, mas a ovelha perdida também que está dentro do aprisco. Porque nós falamos que o propósito de Jesus aqui é revelar o amor de Deus. E o amor de Deus, irmãos, ele se manifesta de formas diferentes de acordo com a necessidade de cada coração. Para aqueles que estavam ali no pecado, perdidos, o discurso de Jesus era um discurso de esperança. Tem chance para você. Era um discurso, irmãos, de amor, de acolhimento. Tem chance, tem esperança para você apesar do pecado. Mas para os religiosos, aquele discurso era de correção. Porque, irmãos, amor não é só acolher, amor não é só, irmãos, abraçar, amor não é só encorajar, amor também é corrigir. Amém, irmãos? Ou seja, o mesmo discurso de amor, ele tinha conotações diferentes de acordo com as pessoas que estavam ali recebendo aquele discurso. Então, quando nós pensamos aqui nas 99 ovelhas que estavam perdidas dentro do aprisco, nós somos forçados a olhar para essas 99 como os escribas e os fariseus que estavam ali, perdidos. Mas como que eles estavam perdidos, pastor? Eles estavam perdidos dentro do seu entendimento, eles estavam perdidos dentro de si mesmos, eles estavam perdidos, irmãos, dentro da sua capacidade de entender o que Deus queria de suas vidas. Eram pessoas que estavam perdidas dentro de si mesmas, porque se acostumaram a servir a Deus com um entendimento errado. Eles achavam que eles estavam certos, quando na realidade eles estavam errados. Quando Jesus, ele fala no versículo 7, ele diz assim: digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É como se ele estivesse dizendo assim: vocês estão vendo essas pessoas aí, prostitutas, pessoas de má fama,
Deus tem mais alegria quando um desses se converte do que 99 de vocês que acham que são justos e que acham que não precisam de arrependimento. Porque, irmãos, eles estavam nessa condição, porque eles estavam dentro de si enganados acerca de si mesmos, pensando algo de si mesmos que não era verdadeiro. Eles estavam servindo a Deus com um entendimento errado. E por que isso, pastor? Porque eles caíram nas garras de um inimigo silencioso, nas garras de um inimigo, irmãos, sorrateiro, nas garras de um inimigo, irmãos, que muitas vezes é inconsciente para nós, que se chama religiosismo. O religiosismo é um inimigo terrível e só pega pessoas de fé. Não pega pessoa que não tem fé. O religiosismo só pega gente de fé. Então, se você é uma pessoa de fé, você é uma pessoa que pode ser pega pelo religiosismo. Augusto Nicodemos, ele disse algo interessante. Ele disse assim: muitos cristãos estão morrendo dentro da igreja por causa do religiosismo. Luciano Subirá, um outro pastor bastante conhecido no meio evangélico, ele disse assim: a religiosidade é mais perigosa que a imoralidade, porque enquanto o imoral reconhece o seu erro, o religioso, ele está vacinado contra o arrependimento. Em outras palavras, o religioso não consegue ver que ele está errado. E isso é um perigo, irmãos, para nós como pessoas de fé, porque nós corremos o risco de muitas vezes estarmos perdidos aonde? Dentro da casa de Deus. A gente olha os perdidos que estão lá fora e fala: aquela pessoa está perdida, que nem esses religiosos estão fazendo, está tudo perdido, essas pessoas estão perdidas, não tem esperança para elas. Mas eles estavam perdidos e não estavam vendo que estavam perdidos. O problema das 99 ovelhas aqui não é o fato de elas estarem menos ou mais perdidas do que a ovelha perdida. O problema é que elas não reconheciam que estavam perdidas. Elas não reconheciam que estavam perdidas. Por quê? Porque a religiosidade, ela leva o religioso a confundir religiosidade com espiritualidade. E espiritualidade e religiosidade, às vezes são coisas que estão caminhando numa direção bem diferente. Porque, irmãos, religiosidade e espiritualidade não são a mesma coisa. Às vezes a gente confunde e fala: aquela pessoa é espiritual porque é religiosa. E uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Se você analisar, se você voltar lá na época de Jesus, quem matou Jesus não foram os imorais, não foram as prostitutas, não foram aqueles que estavam perdidos no pecado, foram aqueles que disseram: solta Barrabás e crucifica Jesus. Quem foram essas pessoas, irmãos? Os religiosos. Foram eles que crucificaram a Jesus. E aí, irmãos, a gente, porque às vezes é difícil para a gente identificar quem é religioso, quem é espiritual, porque aparentemente o religioso e o espiritual, eles fazem as mesmas coisas. Por exemplo, o espiritual vem ao culto, o religioso também vem. Só que um vem com a intenção de colocar a sua vida no altar, de ouvir cada palavra que está sendo ministrada, para ver aonde está o erro na sua vida, e se houver erro, ele consertar, pedir perdão para Deus, consertar a sua vida, ajustar as coisas com o Senhor. O outro vem, mas ela fica olhando no relógio, julgando se o louvor está alto, se a palavra está comprida demais, para tomar água 7 vezes lá fora, sai, entra, volta, enfim, os dois vêm ao culto, né? Mas as posturas são diferentes. O espiritual, ele vem e dá o dízimo. Por quê? Porque ele entende que ele é grato ao Senhor. Como servo, ele tem que devolver a Deus os benefícios que Deus tem dado a ele. Ele tem que pegar pelo menos um pouquinho daquilo que ele recebeu. Ele reconhece que é o Senhor que está abençoando, ele vem e devolve com alegria. O religioso também vem e faz o mesmo, mas esperando receber algo em troca. O que Deus vai lhe dar em troca, né? Esperando o retorno. O espiritual e o religioso leem a Bíblia, só que um lê a Bíblia para praticar o que está na palavra. Ele lê e pratica. O outro lê para cobrar dos outros o que ele aprendeu.
Então ele quer cobrar dos outros, mas ele não pratica. Então a religiosidade ela é perigosa, porque dentro do ambiente da religiosidade, muitas coisas ruins são produzidas. Por exemplo, hipocrisia, automatismo, conhecimento sem prática, orgulho, soberba, desamor, crítica e julgamento, coração fechado para ouvir a Deus quando o assunto é correção. Ou seja, eu estou aberto para ouvir o que Deus tem a dizer quando Deus está falando de bênção. Senhor, é bênção? Eu estou aberto. Pode falar que eu vou receber, eu vou, carro novo, Senhor, casa nova, mais dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. O coração está aberto. Mas quando Deus começa a falar de correção, de mudança, de abandono de pecado, o que acontece? A pessoa se fecha. Irmãos, quando eu falei dos exemplos do religioso e do espiritual, aonde está a diferença? A diferença está na motivação que está por trás da ação, porque toda ação ela tem uma motivação. Amém? Vou repetir: toda ação tem uma motivação, e muitas vezes eu e você não conseguimos medir motivação de ninguém. Eu não consigo ver qual é a motivação que está por trás da sua ação. Eu não consigo ver o que está no seu coração. Eu não consigo ver a motivação que você tem quando você canta, quando você ora, quando você entrega um dízimo, quando você está na igreja. Eu, pastor Galdinei, não consigo ver motivação, porque motivação é algo interno. Só que Deus vê. Deus vê. E aí é que mora o perigo. Porque muitas vezes nós não estamos nos preocupando com o que Deus vê. Nós estamos nos preocupando somente com o que as pessoas estão vendo ao nosso respeito. Nós nos satisfazemos simplesmente em fazer, irmãos, uma boa imagem para os outros. E isso é religiosidade. A religiosidade, ela se preocupa em aparecer para as pessoas. E a espiritualidade, ela se preocupa em fazer você e eu aparecer para Deus. Jesus, ele ensina isso acho que em Mateus 6, quando ele diz assim: quando você orar, não faça como os fariseus, não faça como aqueles que oram em voz alta nas sinagogas, para serem ouvidos e aplaudidos pelos homens, porque na verdade eu digo que essas pessoas já receberam a sua recompensa. Em outras palavras, não tem recompensa minha para eles. Eles já receberam o que eles tinham que receber ali, quando eles foram aplaudidos pelos homens, né? Não dê esmola para ser visto por aqueles, né, que estão ali observando o que você está fazendo. E que a sua mão direita fizer, a sua mão esquerda não precisa saber. Aí ele disse assim: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto com seu pai. O teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Ele está fazendo uma comparação entre a postura do religioso e a postura de um discípulo. Sim ou não, irmãos? O religioso é aquele que ora alto, que quer ser visto, que quer mostrar que faz, que dá esmola, enquanto que o espiritual é aquele que entra no seu aposento, fecha a porta e se preocupa em se mostrar e aparecer somente para Deus. A minha pergunta para você nessa noite é: para quem que você tem se mostrado? Qual tem sido a preocupação do seu coração nesses dias? Para quem que você tem buscado aparecer? Para as pessoas ou para Deus? Para quem que você tem procurado mostrar quem você é? Para as pessoas ou para Deus? Irmãos, essa palavra que eu estou trazendo aqui hoje, ela não é uma palavra assim, nesse início, muito gostosa de receber, mas ela é necessária para que a gente possa avaliar coisas da nossa vida. Porque não adianta você chegar na igreja e ouvir coisas que simplesmente te mantêm na mesma posição em que você está. Você tem que vir e ser chacoalhado em alguma área da sua vida que você está acomodado, que você simplesmente se acomodou, que você simplesmente entregou as rédeas para as circunstâncias da vida e relaxou espiritualmente. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, comigo, com você, com qualquer um que está aqui. Então a religiosidade,
ela se preocupa com o fazer simplesmente. Se você está fazendo, tá beleza, tá bom demais. Enquanto que a espiritualidade, ela se preocupa com o ser para fazer em consequência disso. Então, não basta você fazer, você tem que olhar para quem você é, em relação ao que você está fazendo. O que você está fazendo é consequência da pessoa que você realmente está se tornando em Cristo Jesus, ou você simplesmente está fazendo? Irmão, estar fazendo não representa muita coisa para Deus, né? Nós temos que entender isso. Se você vai também lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, tem lá a parábola do fariseu e do publicano, e o Senhor conta essa parábola exatamente para confrontar ali religiosos que confiavam em si mesmos. Se você ler lá, você vai encontrar exatamente isso que eu estou falando. Aí ele diz assim: 2 homens foram ao templo buscar a Deus, um fariseu e um publicano. O fariseu, ele chega e diz: Senhor, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu jejuo não sei quantas vezes por semana, eu faço isso, eu faço aquilo, não sou como os demais pecadores e não sou como esse publicano. Ou seja, ele já apontou o dedão para o publicano. Aí o publicano, ele diz assim, que o publicano, ele está lá batendo no peito, dizendo: miserável homem que sou, tem misericórdia de mim, pecador. Miserável homem que sou, tem misericórdia de mim, pecador. E aí Jesus diz: este saiu justificado da presença de Deus. Naquele momento Jesus está dizendo que aquele que se humilha será, mas aquele que se exalta será humilhado. Então ali Jesus mostra que a religiosidade, ela gerou no coração daquele homem soberba, orgulho, né, desamor. Ele olhava para o publicano como alguém indigno, né, como alguém que não merecia ser atendido, ajudado. Ele não estava ali preocupado em ajudar o publicano a se levantar, mas criticá-lo, julgá-lo e condená-lo, né? Assim era a atitude daquele religioso. E aí eu pergunto, irmãos, os escribas e fariseus tinham contato com as escrituras? Sim ou não? E mesmo assim, seus corações se endureceram. Aí eu pergunto para os irmãos: nós cristãos temos contato com as escrituras? Sim ou não, irmãos? Então eu quero dizer para você, a mesma religiosidade que entrou no coração deles e que fez com que eles se tornassem ovelhas perdidas dentro de si mesmas em relação à sua religiosidade, pode entrar no seu coração, pode entrar na sua vida, pode te desviar do propósito. Irmãos, a minha intenção ao trazer essa palavra até aqui não é dividir 2 grupos na igreja, dizendo: ó, aqui estão os espirituais e aqui estão os religiosos. Não é isso, irmãos. A minha intenção até aqui é levar cada um de nós a fazer uma reflexão, e essa reflexão, ela caminha na seguinte direção: todos nós, inclusive eu, todos nós somos religiosos e espirituais ao mesmo tempo. Amém, irmãos? Todos nós somos, porque como pessoas religiosas nós temos que cumprir mandamentos, regras, sim ou não? E como espirituais nós temos que estar sensíveis ao Espírito Santo, ao propósito de dar amor em forma de graça, muitas vezes àqueles que não merecem o nosso favor. Só que qual é o problema? O problema é quando a religiosidade na nossa vida se torna maior do que a nossa espiritualidade. Aí o que acontece? Ao invés de sermos pessoas sensíveis à dor do outro, sensíveis à necessidade de ajudar quem está caído, sensíveis à necessidade de agir com graça, a gente não consegue agir assim. A gente julga, a gente aponta, a gente critica, a gente dá as costas. Por quê? Porque a religiosidade está mais forte do que a nossa espiritualidade. Então, uma ovelha que está perdida na religiosidade é uma ovelha que está deixando a religiosidade ser maior na sua vida do que a sua espiritualidade. E todos nós que estamos aqui corremos esse risco, né? Todos nós que estamos aqui precisamos avaliar na nossa vida: eu hoje estou mais espiritual ou estou mais religioso? Eu sou uma pessoa que pratica a palavra ou simplesmente eu recebo a palavra, não pratico? Quando eu tenho oportunidade de ajudar alguém,
eu ajudo ou eu critico. Quando eu tenho oportunidade de lidar com o erro dos outros, eu me engrandeço porque eu estou acertando e o outro está errando, ou eu simplesmente me coloco na condição do outro e digo, eu te compreendo, embora eu não esteja fazendo o mesmo que você, eu também sou falho, eu também sou falha, eu também posso errar, mas eu estou aqui para te ajudar. Então, o que Jesus estava fazendo ali, irmãos, com os religiosos? Jesus estava corrigindo a postura do coração deles, porque Jesus estava dizendo, vocês deveriam estar me ajudando a buscar a ovelha perdida, mas com esse coração religioso não tem jeito. Com esse coração religioso, vocês não vão conseguir buscar a ovelha perdida. Era como se Jesus estivesse dizendo assim, eu quero colocar o meu coração no coração de vocês, tirar esse coração duro, tirar esse coração religioso e colocar o meu coração dentro de vocês, para que vocês possam sentir o que eu estou sentindo. Essas almas são tão preciosas quanto a alma de vocês, mas vocês não estão sentindo isso. Os irmãos conseguem entender o que eu quero dizer, irmãos? Irmãos, será que hoje a igreja não tem cumprido o seu papel de evangelizar, de buscar quem está perdido, talvez porque a religiosidade está muito forte dentro da igreja? É uma pergunta que eu quero fazer. Será que hoje muitos de nós, não estou aqui apontando o dedo para ninguém, será que hoje muitos de nós não está muito centrado nas suas próprias coisas? Nós estamos preocupados demais com o nosso trabalho, com ganhar dinheiro, com o sustento da nossa família. Não que isso seja errado, a gente tem que se preocupar com essas coisas, mas será que aquela proposta do Senhor Jesus de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas não sejam acrescentadas, será que nós não estamos deixando de lado isso? Será que nós não estamos deixando de lado, irmãos, a postura de um crente que ama, que é sensível à necessidade dos outros? Então as 99 ovelhas perdidas também precisavam ser achadas, né? Jesus estava ali trabalhando no coração delas para trazer essas ovelhas para ele, amém, irmãos? Irmãos, Jesus é o bom pastor, que ensina algumas coisas para nós. Primeiro, ele ensina que a ovelha perdida, falando agora da ovelha perdida, ela deve ser valorizada e ela deve ser buscada com urgência. Fala para o seu irmão aí, é urgente buscar a ovelha perdida. Irmãos, é urgente. Irmãos, se tem uma coisa que é urgente para Deus, é trazer almas para Ele, é buscar pessoas que estão perdidas. Para o Senhor é urgente. Então, quando o Senhor fala do pastor que está ali pastoreando aquelas 100 ovelhas, ele diz que imediatamente após contá-las, contou 98, 99 e faltou uma. Ele deixou para o dia seguinte? Vamos fazer o seguinte, eu estou cansado, né, eu vou descansar, amanhã eu vou procurar essa ovelha perdida. Foi isso que ele fez? Não. Diz que ele deixou as 99 e imediatamente ele foi buscar a ovelha perdida. O que o Senhor quer dizer para nós, irmãos? Que é urgente buscarmos a ovelha perdida. E existem muitas ovelhas perdidas. Primeiro, nós temos que buscar com urgência a ovelha que está perdida no pecado, que são aquelas pessoas que estão lá fora, irmãos, perdidas no pecado, longe do Senhor. E hoje, graças a Deus, muitas ovelhas que estavam perdidas no pecado, mergulhadas no mundo das drogas, mergulhadas, irmãos, no mundo do crime, hoje estão dentro da casa de Deus. Muitas delas são pastores, são obreiros. Por quê? Porque o bom pastor foi lá e buscou essas ovelhas, porque o bom pastor foi lá e trouxe essas ovelhas. E eu quero dizer para você, querido, nós temos que aprender com Jesus, que para buscar a ovelha que está perdida no pecado, nós não podemos nos envergonhar delas, porque os religiosos, eles olhavam para aquelas pessoas e se envergonhavam de estar perto delas. E Jesus não, ele sentou com elas, ele comeu com elas, ele se colocou ao lado delas, independente de como elas eram vistas pela sociedade, independente da má fama que elas tinham. Jesus foi, se aproximou delas e não se envergonhou delas. Eu quero dizer para você, querido, Jesus não se envergonha da prostituta, amém? Jesus não se envergonha do homossexual, amém, irmãos? Jesus não se envergonha de quem está no mundo das drogas. Jesus não se envergonha, irmãos,
do pecador que está caído lá no chão, lá na sarjeta, que está lá fora, irmão, sujo, cheirando mal, ele não se envergonha. Então eu e você também não temos que nos envergonhar, porque a religiosidade muitas vezes coloca em nós preconceitos, sim ou não, irmãos? Aí eu gosto de evangelizar essa pessoa, porque é parecida comigo, porque usa um bom perfume, né? Porque é assim, porque aí a gente começa a escolher. Irmãos, nós precisamos buscar a ovelha que está perdida, seja ela quem for, seja ela quem for. Eu vi um testemunho que me chamou a atenção, de um obreiro numa igreja no Rio de Janeiro, não sei se essa igreja é batista, mas ela fica no morro, e a igreja, assim como nós, faz retiro. Chega o período de carnaval, o povo vai para as ruas lá no Rio de Janeiro, é muito forte essa questão do carnaval. Aí ele falou: pastor, eu posso pedir um favor para o senhor? Eu não vou no retiro, eu quero ficar aqui observando como que vai ser o carnaval, porque o carnaval do morro ali era bem na frente da igreja, a comunidade fazia o carnaval bem na frente da igreja. Ele falou: eu quero observar de que maneira nós podemos usar esse período do ano para salvar vidas que estão perdidas no carnaval. E ele ficou ali observando, e ele viu que muitas pessoas que iam pular o carnaval levavam filhos, crianças pequenas, e não tinham onde deixar essas crianças. Aí o Espírito Santo deu uma ideia para ele: abre a igreja e coloca essas crianças para dentro da igreja, traz as crianças para dentro da igreja. E aí o que aconteceu? Ele falou com outras pessoas da igreja, e eles pegaram, abriram a igreja, falaram: pais, vocês querem pular o carnaval? Fica à vontade, deixa as crianças conosco, nós vamos cuidar das crianças para vocês. E aí eles começaram a discipular as crianças, eles começaram a trabalhar na mente das crianças, fazer louvor com as crianças. Irmãos, eu sei que aquilo foi tão impactante na vida daquelas pessoas que estavam ali, que no ano seguinte, um dos camaradas que comanda o morro, né, porque existem os camaradas que comandam o morro, né, e ele se levantou e falou assim: essa igreja aí, que cuidou das crianças, nós vamos ajudar essa igreja. Primeiro nós vamos tirar agora a bagunça do carnaval aqui da frente da igreja, e as crianças nós vamos começar a trazer para dentro da igreja. E aí o que aconteceu? A igreja começou a se encher com as crianças, das pessoas que iam pular carnaval. Daqui a pouco os pais estavam lá, indo, conhecer o evangelho, e pessoas começaram a se converter a Jesus. Por quê, irmãos? Porque o Senhor, Ele está querendo buscar, salvar a ovelha que está perdida. Porque o Senhor, Ele ama, Ele passa por cima dos preconceitos para buscar a ovelha que está perdida. E glória a Deus, porque Ele achou aquele homem, aquele rapaz, era um jovem, que estava ali sensível, buscando em Deus, como ele poderia ser um instrumento para salvar vidas naquele lugar. E Deus deu uma estratégia para ele. O que eu quero dizer para você com este testemunho? Que existe uma estratégia que Deus quer colocar na sua mão, para que você seja usado, para que muitas vidas possam se render a Jesus. Mas para isso você tem que querer ser a pessoa que Deus vai usar. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque a gente critica demais, né? A gente critica demais quem está no pecado. A gente critica demais quem está no chão. Quem está no chão não precisa ser criticado, precisa ser levantado. Quem está no chão não precisa ser pisado, precisa ser amado, precisa ser ajudado. Então nós como igreja, nós temos que começar a olhar com mais atenção para as ovelhas que estão perdidas no pecado. Irmãos, Jesus, Ele nos mostra que o Evangelho triunfou onde todas as religiões fracassaram. Por quê, irmãos? Porque a religião que ela tem o significado dela na língua, esqueci aqui agora, no latim, religare, né? Religião no latim significa religare, que é a experiência de ligar o homem a Deus. Só que todas as religiões, elas desenvolvem uma visão de religar o homem a Deus, que é construir uma escada para chegar no céu, através de dogmas, através de ações, através de trabalhos que vão levar o homem até a presença de Deus. Essa é a ideia da religião. O homem vai se esforçar,
trabalhar, e através do seu esforço ele vai construir uma escada para chegar no céu e encontrar com Deus. O Evangelho é diferente de tudo isso, irmãos. O Evangelho não é o homem construindo uma escada para chegar a Deus. O Evangelho é Deus descendo pela cruz até a terra para salvar o homem que está perdido. O Evangelho é Deus descendo pela cruz, irmãos. É Deus descendo através da cruz para salvar quem está perdido. E foi isso que Ele fez, Ele desceu até nós. O bom pastor, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Lá em João 10:9, 10:11 ele diz: eu sou o pastor que dá a vida pelas minhas ovelhas. Como que Jesus salvou o pecador? Ele deu a sua vida por cada pecador que está nessa terra. E agora, como é que nós podemos buscar a ovelha que está perdida? Proclamando a cada uma delas o Evangelho da salvação, dizendo a elas que houve alguém que morreu por elas numa cruz, e através do seu sangue elas foram perdoadas dos seus pecados. Quando nós fazemos isso, nós estamos proclamando o Evangelho do pastor que veio buscar as suas ovelhas que estavam perdidas. Irmãos, a religião, qualquer religião que seja, por mais bonito que sejam seus dogmas, a religião não passa de pessoas mortas querendo indicar o caminho da vida. O Evangelho de Cristo é diferente. O Evangelho não é baseado na ação de pessoas mortas, porque Maomé está morto, Buda está morto, né? Todos os grandes líderes das grandes religiões estão mortos, porém Jesus não. O Evangelho é alguém que está vivo, que não vai indicar a vida, Ele é a própria vida. Ele veio para trazer vida, e vida com abundância, porque Ele está vivo. Maomé não pode buscar ninguém porque ele está morto. Buda não pode buscar ninguém porque ele está morto. Mas Jesus pode, porque Ele está vivo. Nós precisamos entender isso. Nós estamos falando de alguém que morreu, mas ressuscitou. Jesus não está morto, irmãos. Ele não está naquela cova. Se você vai lá, irmãos, no túmulo de Maomé, está lá: aqui jaz Maomé. Túmulo de Buda, aqui jaz Buda. Mas se você vai lá, naquela tumba onde Jesus foi colocado, está escrito assim: Ele esteve aqui, mas não está mais, porque Ele ressuscitou. Ele está vivo. Então Ele é o pastor que pode buscar qualquer pessoa, através da minha vida, através da sua vida, porque o Espírito Santo dele está em mim, está em você. Amém, queridos? Nós temos que buscar com urgência as ovelhas que estão perdidas no pecado, e também nós temos que buscar com urgência as ovelhas que estão perdidas em meio às frustrações da vida. Será que no meio da igreja existem ovelhas frustradas, irmãos? Decepcionadas, né? Quando você vai ali no Evangelho de Lucas, capítulo 24, de 13 a 33, você encontra a história de dois caminhantes que estão indo para Emaús. A Bíblia diz que eles estavam em Jerusalém, e no momento que Jesus é pregado na cruz, eles desanimam, eles se frustram, e eles começam a conversar um com o outro, dizendo: nós pensávamos que Ele seria o libertador de Israel, mas Ele foi morto. E eles começam então a se afastar e ir em direção a Emaús. Só que Jesus vem e chega ao lado deles, porque eram ovelhas que estavam perdidas em meio às suas decepções, em meio às suas frustrações. Mas o bom pastor, ele foi lá e começou a caminhar com eles, e começou a conversar com eles, e perguntar para eles por que eles estavam daquela maneira. Eles começaram a dizer: não sabes o que aconteceu? Jesus, aquele que nós pensávamos que seria o libertador de Israel, morreu. E aí Jesus começa a conversar com eles, começa a mostrar para eles as verdades, começa a trazer no coração deles as verdades sobre a sua ressurreição. Aí chega um determinado momento que Jesus parte o pão, e eles reconhecem que Jesus está vivo. E naquele momento eles voltam para Jerusalém. Eles, vamos dizer assim, eles desistem de continuar se afastando do rebanho, porque Jesus chegou ao lado deles no momento que eles estavam tristes, frustrados, decepcionados. E eu quero dizer para você, querido, às vezes você está triste, às vezes você está frustrado ou frustrada ou decepcionado com pessoas, com situações, com projetos que não deram certo como você esperava que acontecesse. Mas eu quero dizer para você: o bom pastor está do seu lado. Aquele mesmo pastor que se achegou àqueles dois, ele está aqui hoje, se colocando ao lado de você.
dizendo: eu não desisti de você, eu não desisti da sua vida, e assim como eu tirei a frustração do coração daqueles homens, eu estou aqui para tirar a frustração do seu coração. Então nessa noite, se alguém aqui se frustrou e se afastou, se distanciou da presença de Deus, da comunhão com a igreja, hoje o Senhor está dizendo: volta, porque eu quero você na minha presença. Porque, irmãos, decepção nós vamos passar com pessoas, com situações, com projetos que a gente idealizou e não aconteceu, mas a gente nunca vai se frustrar com Jesus. Amém? A gente nunca vai se frustrar com Jesus. Ele é o bom pastor que nos procura, que nos busca quando nós estamos perdidos, muitas vezes, nas nossas frustrações. Jesus também nos ensina que é urgente buscar as ovelhas que são perdidas em meio a problemas emocionais, psicossociais. Irmãos, será que existem pessoas hoje com problemas emocionais? Será que existem hoje pessoas com depressão, irmãos? Quem acredita que tem pessoas com depressão? Levanta a mão aí. Irmãos, pessoas com problemas psicossociais, pastor Lucas, será que tem? É que o pastor Lucas, ele é psicólogo, né? Então ele deve saber bem disso. Irmãos, eu vi uma estatística que me assustou. Diz que de 2021 para cá, aumentou 37% o índice da depressão no Brasil. 37% para mim é um índice muito elevado, né? Você pega um número X de pessoas, joga 37% em cima, é muita gente, né? Aumentou 200% o índice de suicídio, né, entre adolescentes e jovens, irmãos, e um a cada cinco jovens tem problemas emocionais, ou seja, a cada 100, 25, e assim por diante. Irmãos, essas pessoas precisam ser buscadas, sim ou não? Às vezes a ovelha perdida está dentro da sua casa, pai e mãe. Muitas vezes você, pai e mãe, precisa ser os braços de Jesus. Às vezes tem uma ovelha perdida dentro da sua casa que se chama seu filho, sua filha, está triste, deprimido, está com ansiedade, está com depressão, está perdido emocionalmente, e Jesus quer resgatar essa alma. Começa de que maneira? Com amor e atenção, né? Conversa, oração. Irmãos, muitos jovens estão morrendo dentro da casa de crentes, dentro da casa de crentes. Não é só lá fora, a gente pensa que isso acontece fora do ambiente cristão, está acontecendo dentro da casa de crentes, porque existem ovelhas perdidas dentro da casa dos crentes, e nós precisamos buscar essas ovelhas. O inimigo está te enganando, dizendo que você precisa cuidar do seu trabalho, ganhar dinheiro, correr para lá, correr para cá, e isso está levando você muitas vezes a não olhar para quem está perto de você. As pessoas que estão perto de você estão bem. Você pode dizer que todo mundo na sua casa hoje está bem? Você realmente tem essa certeza no seu coração? É importante a gente pensar sobre isso, né? Então existem as ovelhas que Deus quer buscar e que muitas vezes estão dentro da nossa própria casa. Amém, irmãos? Quem está recebendo essa palavra? Amém. Irmãos, Jesus também nos ensina que a ovelha perdida ela deve ser valorizada e buscada com um coração cheio de amor, compaixão e fé. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus contando a parábola, que o pastor ele foi atrás da ovelha, ele desceu vales, montanhas, achou aquela ovelha caída, aí ela estava sem forças, e aí o que ele faz, irmãos? Ele pega um porrete, bate naquela ovelha e leva para todas as outras, dizendo: isso aqui é o que acontece com quem foge. É isso que ele faz, irmãos? Ele pega a ovelha caída, o que ele faz? Ele pega e põe no colo, está abatida, doente, sem forças, aí ele vai carregar aquela ovelha, até que ela chegue ao destino, mas ela será carregada. E muitas vezes, irmãos, é isso que Deus fez com a gente, e a gente nem percebeu. Em muitos momentos você foi carregado. Enquanto você estava no colo do pastor, sabe o que estava acontecendo? Você estava sendo curado, você estava sendo curada, você estava sendo restaurado, porque você estava nos braços dele,
Ele não pega e maltrata a ovelha que fugiu. Ele pega e trata com compaixão, amor e graça. Ele coloca a ovelha no colo. Foi isso que aquela serva de Naamã fez com Naamã. Naamã, um homem leproso, e aquela menina, irmãos, ela tinha todos os motivos do mundo para odiar Naamã, porque ela foi levada cativa para dentro da sua casa. Só que ela fala da sua fé, do seu Deus, e leva Naamã à presença do profeta, e Naamã é curado da sua lepra. Em outras palavras, ela agiu com graça e com compaixão para com aquele homem. E é assim que nós devemos agir também com as ovelhas que estão perdidas, né? Compaixão e graça. O que é compaixão? Compaixão é você sentir a dor do outro, é você trazer a dor do outro para dentro do seu coração como se fosse a sua dor, é sentir a dor do outro como se fosse sua, né? Isso é compaixão. E muitas vezes isso está faltando no coração de muitos crentes. Às vezes nós precisamos sentir a compaixão daqueles que estão conosco dentro da nossa casa. O marido precisa sentir a dor da esposa, a esposa precisa sentir a dor do coração do marido, os pais precisam sentir a dor do coração dos filhos e tratar com compaixão. É isso que vai fazer com que a ovelha que está perdida possa ser restaurada. Amém, igreja? Irmãos, em último lugar, Jesus nos ensina que a ovelha, ela deve ser procurada com esforço e trabalho, e isso muitas vezes vai nos tirar da nossa rotina de comodismo espiritual. Às vezes, para servir a Deus, a gente tem que quebrar uma rotina de comodismo. Estou acomodado, preciso sair da minha acomodação. Aquele pastor ficou esperando a ovelha voltar, ou ele foi atrás da ovelha? Ele foi atrás. Ele não ficou esperando, sentou numa rede e esperou a ovelha voltar. Ele se esforçou, ele trabalhou para que aquela ovelha fosse encontrada. E assim devemos nós fazer. Precisamos trabalhar, irmãos, para buscar as almas que precisam ser salvas. Então, nós vamos ter aqui o dia o hiperdia, né? Nós vamos receber aqui várias pessoas dentro da igreja que vão ser atendidas pelos médicos. Essas pessoas também precisam ser atendidas espiritualmente. Então é uma oportunidade para aqueles que tenham, vamos dizer assim, um tempo durante o dia de estar aqui e servir ao Senhor, também se colocando à disposição de Deus, para orar com essas pessoas, para levar uma palavra para essas pessoas. Eu gostei muito do Mateus, quando ele abriu o culto, e ele falou do esforço, que um bombeiro, ele tem que estar preparado para que no momento em que ele for acionado para uma emergência, ele possa estar ativo e responder no tempo que precisa ser respondido. Às vezes 1 minuto, né, conta muito quando uma pessoa precisa ser salva. Então o bombeiro não pode ficar cochilando, dormindo demais, ele tem que estar pronto para poder agir. E muitas vezes é assim na nossa vida espiritual, irmãos. Nós não podemos ficar preguiçosos demais, nós não podemos ficar, irmãos, descansando demais, se divertindo demais. Nós precisamos estar atentos para que Deus possa nos usar. Então nessa noite, a ovelha perdida é uma responsabilidade de cada um de nós. Cada crente que está aqui é um braço de Jesus para salvar outras vidas. E eu pergunto a você, quem quer ser usado pelo Senhor aqui? Então nesse momento eu quero que você se coloque em pé. Nós vamos estar orando, buscando colocar a nossa vida diante do Senhor. Se você está aqui nessa noite é porque o Senhor quis que você estivesse aqui, para que você pudesse avaliar na sua vida o servir a Deus, como servir a Deus. Então nessa noite coloque a sua vida diante do Senhor. Eu quero estar cantando uma canção aqui, enquanto nós vamos